Bom dia, ouvintes internautas. Estamos aqui no pós-eleição, depois de um domingo inteiro de cobertura, com a sua participação. Aliás, aproveitamos para agradecer a todos que mandaram mensagens pelo WhatsApp, que nos acompanharam pelo Facebook aqui ao vivo também, principalmente através das transmissões na 89,1 FM, ouvindo pelo rádio, pela internet e pelo aplicativo no celular. E é hora de fazermos as considerações sobre os números finais. Ontem nós encerramos a transmissão por volta de 8h30 da noite. Já tínhamos a confirmação da indicação de segundo turno para a presidência, para o governo de Minas, mas 100% das urnas ainda não estavam apuradas. Então vamos agora fazer esta análise, tentando aqui objetivar, porque são muitos os dados, e vamos começar aqui com o Zé Carlos Cerqueira, falando sobre o resultado para a disputa da presidência da República, que levou Bolsonaro e Haddad para o segundo turno, como esperado. Bom dia. Bom dia. Como esperado, sim, pelos institutos de pesquisa, pela projeção, mas não pela grande maioria do eleitorado. Havia uma grande expectativa, principalmente no núcleo bolsonarista do eleitorado, de que a eleição pudesse se decidir no primeiro turno. E aí alguns fatores que andaram permeando, digamos assim, essa eleição de ontem, chamam a atenção, né? Uma delas, obviamente, aquela questão dos votos, dos títulos cancelados por causa da biometria, que foram 3.300.000, né? Outra questão, sempre em pauta, a questão da suspeição que se cria, que se levanta sobre a eficácia da urna eletrônica. Talvez não tanto pela fraude, mas principalmente pela questão da biometria, que realmente complicou um pouco. Mas não acredito que nada disso pudesse ter uma interferência decisiva, porque afinal de contas a margem foi de quase 4 pontos percentuais, o que seria muito difícil de ser. Se fosse por uma margem menor, eu acredito que a polêmica seria maior. Então eu acredito que dentro da previsão, né, agora é partir para o segundo turno. Nós fechamos aí com o Bolsonaro a 46% em números redondos e o Haddad a 29%. Sim. Né? E o Ciro a 12%. Havia também uma expectativa daqueles que estavam pendendo a favor da candidatura do Ciro, que ele pudesse chegar ao segundo turno, mas não se confirmou. Talvez o Ciro tenha sido um dos fatores muito, digamos assim, interessantes desta eleição, e eu diria com uma participação decisiva. Primeiro, ele levou a eleição para o segundo turno. Não fosse por ele, não haveria segundo turno. E agora, obviamente, o que se espera dessa força dele no segundo turno, porque ele foi o único dos demais candidatos a manter uma estatura eleitoral, um índice que oscilou pouquíssimo, né? E esses 12% que ele atingiu foram decisivos para mandar para o segundo turno e muito provavelmente poderão ser decisivos também no segundo turno da eleição. Os demais, até algumas surpresas, no caso da Marina Silva. Sim. Já se prenunciava uma desidratação, mas naquele nível, acredito que surpreendeu muita gente, né? Perder para o Daciolo foi complicado. Quase constrangedor, né? É verdade. Acho que os nossos ouvintes esperam de você também um apontamento do que a gente pode esperar para o segundo turno. E nós temos aí, historicamente, que nenhum candidato que venceu em primeiro turno a disputa à presidência perdeu no segundo. A gente pode esperar também que seja praticamente garantida a vitória do Bolsonaro no segundo turno? De forma alguma. Fazer prognóstico de resultado de eleição é coisa de adivinho ou de maluco, porque há oscilações muito grandes historicamente dentro de qualquer eleição. Não seria diferente. O Bolsonaro, ele larga com uma vantagem gigantesca, né? Pelo número de votos obtidos no primeiro turno, pelos palanques que ele vai obter no segundo turno, por algumas presas, inclusive, extraordinárias, como Minas Gerais, em que ele vai ter aí o Zema, que lidera as intenções de voto numa disputa surpreendente, deixando o Pimentel de fora, etc. e tal. Então ele vai ter palanques fortes no segundo turno. Aí entra uma questão, o Graziella, que a gente precisa fazer uma análise. Eu vou usar uma figura de retórica aqui, bem curtinha, bem simplória, para a gente para entender. Quando eu era pequeno, eu ia para a praia, e muitos de nós ficávamos olhando a onda no mar, e a gente tentava entender como é que funcionava a onda, né?
ela vinha forte, depois fraquejava, voltava, vinha, voltava. Em alguns momentos ela vinha com muita força e a gente, às vezes, no meu caso, perguntava e alguns adultos me diziam que aquilo era um gigante que estava atrás, ele estava soprando lá de trás, um gigante. Hoje sabemos que aqueles gigantes são as condições climáticas, que fazem com que a onda venha e ela possa você acreditava no voltar. gigante. No gigante, mas sim, mal comparando. A pergunta é, esta onda Bolsonaro, a onda bolsonarista, o gigante vai continuar soprando para que ela continue crescendo e no segundo turno mantenha esse nível de crescimento? Mas nós sabemos que aquele momento em que a onda diminuía, a gente perguntava e nos diziam, quando eu era criança principalmente, o gigante cansou agora e ele parou de soprar, ele perdeu fôlego, ele está tomando fôlego. Não se sabe se vai acontecer. Mas falando de fôlego, você falou de Minas Gerais, mas os analistas já fizeram essa leitura de que o Bolsonaro ele tem muito mais palanque com a configuração definida ontem do que o Haddad nos estados. Mas isso pesa muito. Pesa muito, mas nós estamos falando do sentimento coletivo. A onda a que me refiro é o sentimento coletivo. Foi o sentimento coletivo que causou essa quase tsunami, como alguns analistas chamaram, do Bolsonaro. Foi uma coisa que fugiu das articulações convencionais. Tanto é que muitos desses palanques, ou desses eleitos, desses que estão na frente das eleições no segundo turno, eles só chegaram a essa condição depois de assumirem publicamente uma postura pró-Bolsonaro. Então é a onda Bolsonaro que trouxe. Resta saber agora se essa onda vai continuar funcionando. Você estava falando do Zema, ele assumiu publicamente e isso contribuiu para catapultá-lo. Não foi só isso. Foi a própria ideia do novo, mas também isso ajudou. Ontem à noite mesmo, o Dória já anunciou patentemente o seu apoio à candidatura do Bolsonaro. O Wilson Witzel, lá no Rio de Janeiro, outra surpresa extraordinária, ele foi também catapultado pela onda bolsonarista. Aí vem as adesões de conveniência também, sim, né? muitas agora. Muita gente vai bater continência a partir de agora. Notando que ele tem essa grande chance de ganhar o pleito, começa a ser procurado. Ele não precisa mais procurar, mas não se pode, nós nem mencionamos aqui, não é, a estrutura que ainda é uma estrutura forte que o PT tem, partidariamente, com a figura do Lula. Vamos ver se eles terão força suficiente para reagir à altura. É verdade. Né? Então vamos falar agora da renovação no Congresso Nacional, que é a maior preocupação para o eleitor mais consciente, porque, afinal de contas, o presidente não consegue governar se não tiver uma base no Congresso. Como é que ficou configurado o nosso Congresso? Foi uma boa renovação. Né? Ela bateu em torno de 50% na Câmara dos Deputados, né? E no Senado também foi uma renovação extraordinária, mas a gente precisa saber se isso vai ser suficiente para se livrar da influência daqueles antigos políticos que vão permanecer no Congresso Nacional e têm um poder de manipulação muito grande. O Congresso, historicamente, não é o número de parlamentares, é o grau de influência, de poder de manipulação, de liderança, para falar no bom sentido, de bancadas, né? A bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada isso, a bancada aquilo. É isto que vai definir o comportamento do novo Congresso, que sofreu uma renovação histórica, realmente 47% na Câmara na última eleição, foi mais de 50% desta vez. Então, isto é salutar, não é? Mas é preciso saber como é que vai ser o comportamento. Trocar meramente os parlamentares não garante um Congresso melhor, porque muitas das vezes se troca para pior. Então, falando em formação de Congresso, vamos partir aqui primeiro para o Senado. Em Minas Gerais, nós tivemos aí eleitos o Rodrigo Pacheco e o Carlos Viana. E falando de renovação no Senado, o que nós temos aí? Outra grande surpresa aqui em Minas Gerais, além da exclusão do governador Pimentel na disputa com a Anastasia, foi, sem sombra de dúvidas, a exclusão da ex-presidente Dilma Rousseff. É uma surpresa para todos, né? E aí, inclusive, gerando muitas dúvidas sobre os institutos de pesquisa, porque em todos eles, ela estava liderando, né? E algumas figuras que nem no radar, para usar um termo da moda, estavam, de repente aparecem. Mas, de qualquer forma, foi uma grande surpresa. Mas não foi só a Dilma. Foram muitos nomes aqui, surpreendentemente, ficaram de fora. No Rio de Janeiro, o Lindenberg
talvez tenha sido o mais expressivo. Ele era realmente quase um cavaleiro templário do PT dentro do Congresso, do grupo lulista. O César Maia, que foi o ex-prefeito, também não se elegeu, uma figura notória, o filho dele é presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi um pouco surpreendente. O apoio, o Flávio Bolsonaro, né, que se elegeu folgadamente, catapultado pelo pai, e o Haroldo de Oliveira, que era um personagem desses que estava fora do radar, se elegeu no Rio de Janeiro, foi outra surpresa. Outra surpresa, a derrota do Eduardo Suplicy em São Paulo, né, pela sua história, pela sua trajetória e pelos indicativos dos institutos de pesquisa. O Romero Jucá, naquela disputa milimétrica ali, acabou ficando fora lá em Roraima também, é outra figura lendária da sobrevivência política, né? Muitas vezes visto de forma nefasta, mas ele é um sobrevivente desde a época da ditadura militar. No governo João Figueiredo, ele já era presidente do INCRA e depois veio liderando, surfando numa onda em outra, liderando partidos, liderando grupos e acabou agora perdendo essa vaga lá em Roraima. No Paraná, o Beto Richa e o Roberto Requião, né? Duas surpresas, duas derrotas fragorosas para figuras muito conhecidas da política. Então, são assim situações. Agora, Graziela, no Maranhão, obviamente, o Edson Lobão, do Sarney Filho, do Zequinha, o herdeiro direto, né? Ex-ministro do Temer, filho do Zé Sarney, foi realmente o Lobão. Outra também cria do clã Sarney lá. O Marconi Perillo, ex-governador, que tinha uma liderança na corrida pelo Senado, mas desidratou a partir daquela operação da Polícia Federal. E outros aí, que vão o Cristóvão Buarque, uma perda, né, lá em Brasília, pela sua figura aparentemente intocável, figura íncrita, e o senador Magno Malta no Espírito Santo. Talvez sejam os números mais expressivos. Agora, uma observação, muitos desses nomes aqui perdem o foro privilegiado e estão sob investigação. A mira de investigações. Estão sob investigação. Isso vai dar muito o que falar no cenário político no próximo ano. Vamos agora aqui político-policial, hein? Para a relação dos deputados federais, que tinha uma grande expectativa sobre os candidatos aqui da região, os candidatos de Caratinga. Também temos nomes aí tradicionais que não conseguiram reeleição e outros tradicionalíssimos, como o do Mauro Lopes, que conseguiu, mas em algum momento nós tivemos até dúvida, né? Houve até dúvida, ele ficou numa das últimas 45º lugar, votação, das posições da totalizando 58 mil votos, arredondando os números aqui. Sempre teve o Mauro, que sempre oscilou em torno dos 100 mil votos, né? E é realmente uma incógnita agora qual vai ser o futuro, porque o mais surpreendente do que realmente essa eleição difícil que o Mauro teve foi a votação dele em Caratinga. Sim. Pouco mais de 2 mil votos, né? Sempre Mauro, oscilava entre 10 e 15 mil votos. Mauro em Caratinga foi o quarto mais votado, com 2.712 votos. E o Mauro foi, depois, talvez, do Zé Augusto e do Dênio Moreira, a grande figura, a grande liderança política que comandou, entre aspas, a política em Caratinga e região nestas últimas décadas. Isso aí sinaliza para uma outra coisa. Qual será o futuro político em termos de lideranças e composição de forças em Caratinga na era pós-Mauro Lopes? Mas foi uma boa notícia a eleição do Mauro Lopes, porque senão não teríamos representantes de Caratinga no Congresso, porque teve mais votos que ele, o Hercílio Coelho Diniz, que acabou eleito, mas tem uma ligação com a região, mas é de Valadares. Misael Varela, que também tem uma certa ligação com a região, mas mais ligado a Muriaé. Do Mauro, pelo carinho que ele tem, Sim. e sempre deixou patente por Caratinga, espera-se que não ter sido majoritário ou mais votado não resulte na postura que normalmente os outros assumem. Tipo, não fui o mais votado, eu não tenho compromisso. Acredito que com o Mauro vai ser diferente pela estreita ligação que ele tem com a sua cidade natal. E é o que Caratinga precisa. E o Pedro Leitão foi o mais votado em Caratinga, primeira vez que se candidata a um cargo eletivo, fez uma campanha aí muito consistente e conseguiu 10 mil votos, 10.400 votos na cidade, arredondando. Chegando no total a um número acima Sim, no total 42.400, né? Em Caratinga o Pedro foi majoritário com esses 10 mil votos
e Tá no total 42.488. Segunda ou terceira suplência da coligação, Sim, se não me engano. pelo PV. E brota como uma emergente força na política, né? E do Pedro se espera muito ainda mais. Ele já teve uma contribuição de muitas passagens pelo poder público, mas na área técnica, como secretário municipal por 2 vezes de educação em Caratinga, e depois de planejamento, se não me engano, se não me falha a memória, e depois como secretário de Estado da Agricultura, né? Além da sua lida na área acadêmica como diretor das instituições Docton, da rede Docton de ensino. E ele agora, né, e eu já disse isso ontem, ouvi do próprio pai dele, ele não apenas disputou uma eleição. Segundo o pai dele, ele entrou na política. É uma boa fala. Começou sua trajetória, deu Sim. início à sua trajetória, deu a largada, entrou né? na política, E vamos ver quais serão os próximos planos de Pedro Leitão, né? Se ele vai continuar pleiteando uma Assembleia Legislativa, talvez, ou mais uma candidatura federal, ou daqui a 2 anos temos a eleição para prefeito. Tudo isso está no radar, digamos assim, está no radar. Não é isso, Gabriela? Vamos encerrar aqui a nossa conversa falando de Minas Gerais. Qual a sua sugestão? Ou do segundo turno, tanto em Minas quanto no Brasil? Postura dos eleitores? Eu acho que... Anastasia, que era dado como certo? Eu acho que o Anastasia, tanto quanto... O Pimentel, logicamente, foi uma derrota fragorosa para ele, mas ela já se prenunciava, de certa forma, numa disputa com a Anastasia no segundo tempo. Ela se tornou mais fragorosa porque ele nem chegou ao segundo turno, né? Mas o Anastasia e o grupo político dele também devem estar um pouco atordoados, porque o Zema veio e com essa presença nova e mais o respaldo da onda bolsonarista, ele realmente larga com uma vantagem muito grande. A votação foi absolutamente surpreendente e acredito que vai ser realmente muito difícil para o grupo do ex-governador Anastasia. Eles foram surpreendidos pela figura do Zema nesse contexto para uma disputa de segundo turno. Mas a conferir, né? Até em Caratinga, o Zema ganhou com 13 mil votos, o Anastasia com 10 e o Pimentel com 7. Esse impacto aí do governo Pimentel na reta final, negativo, com atraso de salários, prejudicou, imagino que muito. É engraçado. E houve no final, né, sempre uma acusação mútua, o Pimentel dizendo que estava assim porque o Anastasia deixou a bomba no colo dele. O Anastasia tentando explicar que não, que ele deixou bem com uma sobra, mas o Pimentel não soube usar. Enquanto eles se degladiavam, né, e passou despercebido, talvez, o Zema que vinha por trás. Com um discurso novo, muito simples, muito popular, mineiro, muito direto, muito direto. Mineirinho, muito se direto. mal comparando, né, na objetividade, a lá Bolsonaro. Mas muito educado, muito polido, mais né? polido. Mais polido. Mais polido. O Bolsonaro é mais ríspido, ele veio com uma linguagem política. Inclusive tivemos o prazer de recebê-lo aqui nos nossos estúdios para uma entrevista, para uma conversa pessoal, e é absolutamente tranquilo, né? Sabido que ele é um empresário extremamente bem sucedido, mas a postura é de um cidadão comum, e acho que isso cativou muito. E espera-se que realmente, caso ele venha a se eleger, que ele mantenha essa postura. Uma das falas dele aqui conosco, né? Eu acho que falou para todo lugar, não vou morar no palácio, não quero morar em palácio. Já foi uma boa fala, embora emblemática, isso por si só não resolve muita coisa, mas foi muito interessante essa postura dele. Vamos aguardar. Obrigada, Zé Carlos, mais uma vez pela participação. E no Jornal do 89, hoje à noite, nós vamos trazer algumas declarações também dos principais candidatos, inclusive trechos desta entrevista do Romeu Zema aqui à Rádio Cidade, que vale a pena ser ouvida novamente para nos informarmos melhor sobre este candidato ao governo de Minas que disputa o segundo turno com o ex-governador Antônio Anastasia. Até o próximo Estúdio 89.